Vamos lá, bom dia. Nós vamos continuar, né? O conteúdo que começamos na segunda-feira. Para poder acabar a República Velha, né? Então, recordando, nós precisamos. Só um minutinho. Pede, por favor. Obrigada. Nós vamos continuar a República Velha na parte agora da República Oligárquica, né? Então, vamos lembrar aqui, começamos falando da proclamação da República, de como foi a participação das pessoas, de qual contexto, né? Em qual contexto essa proclamação foi feita. Depois falamos da República da Espada, do governo de Deodoro da Fonseca e do governo de Floriano Peixoto. Agora, nós vamos partir para o momento oligárquico. Vou abrir o material aqui. Sempre esqueço de vir aqui. Para a gente continuar. Vamos ver se a gente consegue avançar bem com esse conteúdo. Então, vamos lá. De 1889, quando a República foi proclamada, até 1894, nós vivemos a República da Espada, que foi um período em que o Brasil foi governado por militares e ali baseado na política positivista, né? Um momento de bastante conflito entre os grupos que proclamaram a República, uma vez que a política adotada pelo o grupo da Espada, principalmente por Deodoro da Fonseca, né, foi de uma centralização política muito grande que evitava a participação dos grupos economicamente ativos, principalmente das oligarquias rurais. Então, esse momento de instabilidade política durou ali até 1894, quando as oligarquias conseguiram, na eleição, manter uma vitória e dar início à República Oligárquica. Manter não, né? Tiveram sua primeira vitória e deu início aí à República Oligárquica. Então, vamos lá. Oligarquia. A palavra, o radical oligar, quer dizer pequeno, quia, governo. Oligarquia, então, é um governo de pequenos grupos. Nesse momento, vocês devem recordar, que estudaram isso no 9º ano, estudaram isso no 2º ano, o Brasil vai ser comandado por oligarquias muito fortes, principalmente as do Sudeste, de Minas Gerais e de São Paulo, que dá início a um momento da nossa história conhecido como República do Café com Leite, justamente por representar setores rurais de Minas Gerais, o leite, e de São Paulo, o café, né? Então, no crescimento, no desenvolvimento dessa nova fase da nossa república, nós vamos perceber a formação de uma estrutura política. Uma estrutura política que nós vamos dividir em 3 níveis: municipal, o estadual e o federal, tá? Por que eu comecei pelo municipal na minha fala? Porque é o que vai, é o grupo que vai conseguir sustentar essa estrutura, que a nível federal era conhecido como política do café com leite. O que seria essa política do café com leite? O intercalar no poder federal das oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. Se você for buscar estudar todos os presidentes da República Velha, você vai observar que existiam presidentes de outros estados. Contudo, para a sua candidatura ser efetiva, precisava passar pela aprovação desses grupos. Vai começar aqui uma fase da nossa história onde o governo vai estar voltado para os interesses das oligarquias rurais. Daqui a pouco vocês vão perceber como que isso se deu
dentro da economia, principalmente, né? Marcela, mas eram dois estados só, numa federação tão grande. O que acontecia com os outros estados? O que acontecia com as outras oligarquias? Uma vez que aqui nós vamos vivenciar a da borracha, as drogas do sertão, tinha produção de mate no sul, como que isso funcionava? Os outros grupos oligárquicos mantinham cargos dentro do Estado. Eram negociados cargos de confiança com essas oligarquias que não tinham tanta expressão, até para manter controle delas e evitar aí uma reviravolta nessa estrutura que eles estavam comandando, né? Prof, Oi. explica de novo aquele negócio que tá falando do municipal e federal. Essa estrutura, a estrutura política, era dividida em 3 níveis. A nível federal, política do café com leite, estadual, política dos governadores e municipal, o coronelismo. Eu só expliquei até agora a política do café com leite, né? Agora eu vou explicar para vocês a política dos governadores e o coronelismo, tá? Como que funcionava, como que funcionou, né, a política dos governadores? A ideia era manter um vínculo entre o governo federal e o governo estadual. Basicamente, o governo federal queria ter nos estados representantes que agissem junto com ele com os mesmos interesses e não que fizesse oposição a esse estado. Então, o que eles faziam? Eles apoiavam candidatos a governo dos estados. Esses candidatos se comprometiam a apoiar a política do café com leite, ou seja, a política federal. Caso o governador do estado fosse eleito, fosse contrário a esses desejos, em algumas vezes eles usavam uma tática chamada de degola, que era o quê? O cancelamento daquela eleição alegando ilegalidade no processo, quando na verdade o que eles queriam mesmo era manter a estrutura do governo do estado apoiando o governo federal. Mas como que isso era arquitetado? Bom, nós sabemos que um presidente só é eleito, um governador só é eleito se o trabalho for feito nos municípios, né? Conversa, debate, comícios nos municípios. Por quê? A soma desses votos é que vão levar o presidente até o poder, o candidato até o poder de presidente e governador. A gente sabe disso. Então, qual vai ser o personagem mais importante nessa estrutura? O coronel. Então, aqui eu vou precisar de lembrá-los de uma coisa. Essa visão de coronel, ela vai nascer lá no período regencial, quando a Guarda Nacional é criada e distribui títulos de coronéis no interior do Brasil. Quem eram esses coronéis? Eram latifundiários, homens que tinham muito poder, tinham muitas terras, empregavam muitas pessoas, né? Tinham uma força política e também amedrontava ali as pessoas da sua região. Ah, Marcela, isso acabou? Não, é uma característica desse momento, mas a gente sabe, infelizmente, que muitas famílias se mantêm no poder há décadas e décadas e décadas usando táticas parecidas com esse momento, como a família Sarney fez durante muito tempo, a família Calheiros também fez e tantas outras, né? Então, o coronel era um personagem com poder local, que tinha prestígio, mas também tinham muitas pessoas que dependiam dele, né? Então, as que dependiam, as que temiam, né? E as que admiravam. Então, o que ele vai fazer ali? A fim de manter seus interesses, que viam desde uma construção de uma ponte na sua fazenda, ou um cargo para o filho dele no Estado, ele vai começar a articular a política dentro dos municípios. E esse personagem vai ser de
fundamental importância para manter essa estrutura. Então, ele fazia um acordo com o candidato a governador, que, por sua vez, já fez um acordo com o candidato à presidência da República, e essa estrutura era mantida pelo coronel, pelos coronéis, que dentro dos municípios amedrontavam as pessoas, usavam de práticas a fazer com que as pessoas votassem no candidato de interesse dele. Aí aqui nós vamos falar agora, depois de trabalhar esses 3 níveis, né? Política do café com leite, política dos governadores e o coronelismo, como que os coronéis faziam para articular esse processo? Uma vez que a base, o que sustentava toda essa estrutura era a força desses coronéis. Eles utilizavam algumas táticas, algumas práticas, e essas práticas estão aqui embaixo, dentre as fraudes eleitorais e manipulações de resultados, né? Primeiro, o clientelismo. Eu gosto de lembrá-los que o clientelismo é uma prática que, infelizmente, ainda existe, né? É uma prática de um povo que não reconhece que o político, na verdade, é um funcionário nosso, é um funcionário do povo, né? Então, como que funciona esse clientelismo? Vem da palavra cliente. O eleitor, ele deixa de ser um cidadão que vai analisar as candidaturas e vai ser um eleitor fiel por muito tempo à mesma família, ao mesmo candidato. Por quê? Porque em algum momento ele foi ajudado por esse candidato, por esse político. Então, o clientelismo é a troca de votos por favores. E como a gente tem essa questão de visualizar o político como um ser superior, né? Boa parte da população tem isso, era uma prática muito usada até hoje e muito fácil de se manter. Como assim, Marcela? Bom, eu sou vereador de um bairro, eu conheço um bairro pequeno, eu conheço muita gente ali, nasci ali, vivi ali a vida toda. Então, eu fui eleito a primeira vez, eu quero me reeleger, então o que eu vou fazer? Eu vou doar um saco de cimento para aquela família que o muro caiu, eu vou tentar arrumar um emprego para o filho do cara que está ali encostado sem fazer nada, vou arrumar um carguinho de confiança para ele. Eu estou passando no ponto de ônibus, está chovendo, eu vou parar, vou dar uma carona, vou conversando, falando como está difícil, blá, blá, blá. Esse tipo de aproximação, de relacionamento que os políticos, principalmente no interior, conseguem manter, pagando uma cerveja, batendo um papo, é o que faz criar esse clientelismo. E às vezes o sentimento de gratidão é tão grande que isso passa para outros membros da família. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma funcionária que tinha 4 filhos e ela engravidou pela 5ª vez. E aí ela tinha muita dificuldade de conseguir uma cesárea para fazer a ligadura. Ela conseguiu essa cesárea, ela é eternamente grata a esse político e ficou aquela coisa ali de sempre estar apoiando ele, independente se ele trabalha ou não bem no seu cargo eletivo, entendeu? Ela não fiscaliza o trabalho dele, ela simplesmente é grata por aquilo que ele fez e ela faz com que a família dela continue votando nele. Isso é clientelismo. O voto de cabresto. O voto de cabresto é o voto que parte da intimidação, do medo. Então, boa parte desses coronéis tinham seus capangas que trabalhavam ao seu serviço. Como a Constituição de 1891 era uma Constituição que deixou uma brecha para isso, porque o voto era aberto, era muito fácil fiscalizar quem votou e quem não votou em quem o coronel mandou. Então, o que ele fazia? Ele intimidava as pessoas, né? E essa intimidação provocava um medo. E as pessoas simplesmente votavam em quem ele indicava, né? O próximo ponto ali é a manipulação dos dados. Manipulação dos dados acontecia muito. Aconteceu durante esse período que o voto era aberto e aconteceu também durante o voto de célula, que a primeira vez que eu votei foi a última vez que usaram células para poder votar no Brasil.
E eu lembro, assim, desde quando eu era criança, que eu morei no interior de Minas, e quando eu cheguei aqui ainda era assim, de que na época, no dia da eleição, sumia muita urna, votos desapareciam, era o papel, era fácil, né, de fazer isso. Não tinha muita dificuldade. Outra coisa que acontecia bastante, por falta de fiscalização e de norma, eram os votos fantasmas. Pessoas que pegavam um documento de pessoas que já tinham falecido e iam votar no lugar dela, tá? E por último aqui, eu já citei hoje, né? Que era a degola. A degola acontecia quando era eleita uma pessoa que não era de agrado do governador do estado ou não era de agrado do presidente da república. Olha lá. Política em caso de vitória de opositores. O que acontecia? A comissão de verificação dos poderes, que era quem fiscalizava o processo eleitoral, não reconhecia e não titulava esse político como vencedor, porque depois da eleição tem a titulação, né? Isso é feito pelo Poder Judiciário aqui no nosso município. E aí eles não reconheciam, né? Essa era a forma de impedir com que um político de oposição ficasse no poder. Aí aqui a gente vai trabalhar algumas imagens, tem vários textos desse momento, diálogos, mas tem muita imagem para ser trabalhada, né? Aqui é uma imagem que não só mostra o voto de Cabresto, mas também essa estrutura de aceitação. Aqui essa mulher está representando a justiça, né? Esse homem, o coronel, e aqui o eleitor, né? Aqui embaixo, outra imagem que fala bem desse voto fantasma, né, que era comum e até pouquíssimo tempo atrás, tá, gente? Não tem cerca de 25, 26 anos atrás aí ainda acontecia. Aqui, o que narra o principal nome dessa fase, né? República do Café com Leite, Minas Gerais, São Paulo, e aqui, ó, o rabo preso, a opinião pública, né? O que era a opinião pública aqui? É o que dá o nome a esse momento. As pessoas vão perceber que era um governo que as suas práticas levavam a favorecer esses dois estados, ok? Marcela, como aqui tem outra imagem que eu pulei, né, que fala do clientelismo, né? O que se faz pelo eleitor é tão pouco perto daquilo que o político vai passar a ter, né? Principalmente aqueles que conseguem cargos federais, as regalias que eles vão ter, né? Trocavam votos por saco de cimento, por dentaduras e tudo mais. Aí agora que você entendeu os níveis e as práticas, a gente precisa entender como que o Estado agia para manter as vantagens econômicas dessas oligarquias. É isso que a gente vai tentar entender agora. Com a máquina pública na mão, a República Oligárquica vai promover pacotes econômicos e leis que favoreçam os produtores de café no Brasil. E aqui eu trouxe dois movimentos que eu considero extremamente importantes, que podem aparecer para vocês nesse contexto, tá? Principalmente quem pretende fazer vestibular estadual, em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro. Os vestibulares estaduais, eles têm uma pegada mais história do Brasil. A Unicamp, principalmente, ela tem bastante essa pegada, tá? E aí, tem dois pacotes econômicos que vão privilegiar esse grupo político. Né? O primeiro LOA, que vem em 1898, finalzinho do século XIX ali. O que esse pacote vai buscar? A renovação da nossa dívida externa. Essa renovação da nossa dívida externa vai abrir espaço para novos empréstimos. Esses empréstimos eram usados para melhorar as estradas, muitas vezes o transporte desse café, num momento
momento em que o Brasil estava economicamente ali, num momento de transição, né? A República ainda era uma menina, era um bebê, né? E aí, o que eles vão fazer? Eles vão renegociar a dívida, vão conseguir suspender os juros dessas dívidas por 3 anos, né? E vão conseguir também 13 anos para dar início ao pagamento dessa dívida, que seria dividida em 63 anos. Ou seja, quem assinou contando com o trabalho de mais de 12 presidentes depois dele, né? O que eles deram de garantias aqui? O que foi penhorado? O que veio como garantia de que o Brasil iria pagar essa dívida, né? Primeiro, as receitas da Estrada de Ferro da Central do Brasil, que era maior, naquela época era mais significativo, porque era mais movimentada, né? O serviço de abastecimento de água do Rio de Janeiro, caso não conseguissem pagar as dívidas, ele seria entregue, né, aos bancos internacionais, e também a receita da alfândega do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, a cidade mais movimentada, então era a que mais recebiam estrangeiros, e toda a receita ali de impostos arrecadados na alfândega também entra aí como garantia para esse empréstimo. E logo depois, em 1906, eles conseguem colocar em prática uma política que iria garantir a sustentação da produção do café, tá? Em 1906, o café do Brasil já tinha uma concorrência grande lá fora. E aí, como agora o café tem essa concorrência, passa a ter dificuldades de comercializar, porque o preço começa a cair, né? A concorrência era maior, a tendência era que o valor do café caísse. E é aí que vai ser assinado o Convênio de Taubaté. Taubaté é uma cidade no interior de São Paulo. O que foi o Convênio de Taubaté? Foi uma política de valorização artificial desse café. Foi uma tática política para buscar aumentar o valor do café no mercado internacional. E como que ele ia fazer isso, Marcela? Diminuindo a oferta do produto. Por quê? Quanto maior é a oferta, menor é o valor. Se a oferta diminuir, o preço sobe. A gente enxerga isso direto com o tomate. Às vezes o tomate chega a R$ 11 o quilo, né? Depois vem para R$ 2,99. O que acontece? A questão da oferta e da procura. Se eu tenho muito tomate para vender, o preço dele vai cair. Era isso que acontecia aqui. Como agora nós tínhamos uma disputa internacional, não era só o Brasil que produzia em grande expressão, o Estado vai pagar essa produção. Como assim, Marcela? Sim, o Estado vai bancar a continuidade da produção do café, principalmente no interior de São Paulo. Olha lá os pontos do convênio de Taubaté. O governo contraía empréstimos para comprar o excedente, ou seja, aquilo que os cafeicultores não conseguissem vender, o Estado iria comprar. Só que para comprar esse café, o Estado pegava dinheiro emprestado, né? Cobrava-se impostos para equilibrar as contas do governo e honrar seus compromissos. O país se endividava e ampliava sua dependência econômica com o mercado exterior. Porque, olha lá, nós não tínhamos pego um empréstimo em 1898, agora nós pegávamos empréstimos consecutivos para poder sustentar a produção do café, né? O governo almejava vender o estoque do café quando a procura aumentasse, no entanto, isso nunca ocorria. Então, o café estragava e o governo amargava os prejuízos. Vamos tentar entender isso? Bom, hoje existem formas diferentes de secagem, de armazenar o café e ele consegue durar um tempo maior. Naquela época não existiam tantas tecnologias. Então, o que o Estado fazia? Ele comprava esse excedente para que o produtor não ficasse no prejuízo, colocava aquilo como um bem do Estado, na expectativa que o valor do produto internacionalmente aumentasse para eles poderem venderem, pagar o empréstimo que fizeram e ficar com lucro. Acontece
acontece que isso não acontecia. Então, como não havia esse giro, o que vai acontecer? O Brasil vai começar a se endividar. E se endividando, vai querer tirar dinheiro de outros lugares. E o que eles faziam, então? Aumentavam os impostos, né? O bolso dos cafeicultores estavam salvos, contudo, olha lá embaixo, a última frase. Havia privatização dos lucros. Quem que lucrava? O fazendeiro, o produtor do café. E a socialização das perdas. Por que a socialização das perdas? Para tentar solucionar o problema desse déficit, desse dinheiro que precisava ser pago, desse café que era perdido, quem vai pagar o preço alto é a população, é o pobre, que vai perceber o crescimento efetivo dos impostos no Brasil. Alguma dúvida até aqui? Entendeu, Natália? Entendeu, Vivian? O que foram essas duas práticas? Tá certinho? Prof, você poderia explicar o loan de novo? O loan, na verdade, ele foi uma negociação de empréstimos que o Brasil já tinha para renovar esses empréstimos e pegar mais dinheiro emprestado para que esse Estado conseguisse trabalhar a favor dos interesses dos cafeicultores. Não se tinha dinheiro para isso. Então, eles vão pegar dinheiro emprestado, tá? Para dar início a essas políticas que favoreciam, né, os cafeicultores. Para pegar esse dinheiro emprestado, eles penhoraram, eles deram como garantia coisas que pertenciam ao Estado brasileiro. O quê? As receitas da alfândega. A alfândega é o lugar que recebe os impostos quando as pessoas chegam no Brasil, né, com seus produtos e querem ir para serem comercializados aqui. As receitas da Estrada de Ferro, da Central do Brasil, que era a mais movimentada da época, no Rio de Janeiro, né? As receitas é o que a Estrada de Ferro ganhava durante o período vigente a esse empréstimo, né? E o serviço de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Caso o Brasil não tivesse condição de honrar essas dívidas, que teve um prazo imenso para começar a pagar, 13 anos, e outro prazo mais imenso ainda para pagar, né, 63 anos para quitar, essas instituições que pertenciam à nação passariam a pertencer aos bancos que financiaram esses empréstimos. Entendeu? Oi? Entendi. Ah, tá cortando o seu áudio. Então vamos lá. Bom, agora que vocês já entenderam como que funcionava a estrutura política, né, como que as coisas eram articuladas, a gente vai começar a falar das revoltas, das rebeliões, dos movimentos, das guerras e dos movimentos populares da República Velha. Não foi um momento de paz, de estabilidade, né, proporcionada aí por esse café. Não foi. Vamos colocar aqui, partindo, olhando a nossa história e olhando a história do mundo nessa época, nós estamos no início do século XX, no iníciozinho do século XX é o quê? Final do século XIX, início do século XX é conhecido como Bela Época. Só que foi no contexto da Bela Época que o Brasil foi abandonar a escravidão, foi abandonar a monarquia, foi dar início, né, acelerar o seu processo, na verdade, não é dar início, acelerar o seu processo de industrialização. E também foi construir uma nação republicana. Quando eu penso na palavra república, eu já falei isso aqui para vocês. Respublicano é coisa de todos. Eu imagino um Estado que vai construir uma política onde todos os setores terão representatividade. E não é isso que acontece. A nossa primeira república era bem excludente, a gente sabe disso, principalmente nas condições de participação política. Então, o Brasil vai viver ali, primeiros anos da República, vários movimentos.
E eu vou dividir esses movimentos em alguns grupos para vocês. Primeiro, nós vamos trabalhar os movimentos messiânicos. Messiânicos com 2 S de Messias mesmo. Messiânicos. O que foram os movimentos messiânicos? Foram movimentos que tiveram como base questões religiosas. O Brasil viveu 2, a Guerra de Canudos e a Guerra de Contestado, tá? Depois nós vamos passar para movimentos de base militar, né? A revolta da Chibata, que aconteceu dentro da Marinha, o movimento tenentista, a revolta do Forte, que nós vamos trabalhar mais no final da aula. E os movimentos populares. Um movimento popular de grande expressão na época foi a revolta da vacina, que é uma revolta que a gente vai focar bastante, principalmente se vocês forem fazer vestibulares estaduais, né, e particulares, porque existe um movimento já que não é de agora, tá? Agora tá mais acentuado, mas existe um movimento que já vem aí uns 5 anos sendo debatidos no Brasil, anti-vacina, tá? Então, pode cair a revolta da vacina junto com biologia, por exemplo, né? Para a gente entender que essa questão já não está mais uma questão de saúde pública, está passando por uma questão política, né? Então, a gente vai estudar esses movimentos, com certeza não vai dar para terminar hoje, mas como é um momento extremamente importante, que cai com muita frequência, eu quero revisar com vocês de forma mais profunda, tá? O primeiro movimento que nós vamos estudar é um movimento messiânico, comandado por um homem que ficou conhecido como Antônio Conselheiro, um movimento que aconteceu ali no norte da Bahia, na região do Belo Monte, ou região de Canudos. O que antecede isso? Olha lá. O período 1896 a 1897 foi a guerra, ok? Foi a guerra, não a formação do povoado que deu origem à guerra. Logo depois da proclamação da República, Antônio Conselheiro começa uma peregrinação no interior da Bahia. E nessa peregrinação, onde ele falava muito de religião e das condições que o povo vivia ali, abandonados por essa república, porque ele via a república de forma negativa, né? E por que ele via a república de forma negativa? Porque a república vai separar a igreja do Estado. A república separa a igreja do Estado. A igreja agora não estava aliada à república. A república vai construir órgãos para registros civis, os cartórios, né? E Antônio Conselheiro não via isso com bons olhos. Outra coisa que ele também não via com bons olhos eram os altos impostos que essa população, mesmo vivendo em condição de miséria, precisava pagar. Então, o que ele faz? Ele começa a peregrinar, vai discursar. Esse discurso era um discurso forte e consolador. Quando ele vai convencer as pessoas de formarem um povoado onde seria construído ali um estado paralelo, que não respeitaria nem a república e nem a igreja, que ele, nesse momento, vai criar ali uma representação religiosa comandada por ele. Então, ele vai incentivar essas pessoas a irem morar na região de Belo Monte, a construir uma comunidade ali, onde tudo que fosse feito ali dentro seria compartilhado entre todos os moradores. É uma espécie de anarquia, né? Então vamos lá. Já falei do período, já falei da localização, falei do líder. Vamos às causas específicas. A miséria crônica da população nordestina, que passa a viver momentos muito difíceis, principalmente depois que os seus ciclos entram em profundo, seu ciclo principal, né, que foi o da cana-de-açúcar, vai entrar em dificuldade. E a república, por ser oligárquica, ela vai ali continuar privilegiando
incendiando algumas regiões, tá? O descaso com o trabalhador rural, que servia boa parte aos coronéis, a seca, o aumento de impostos, a separação da Igreja do Estado e a proclamação da República. Antônio Conselheiro era um monarquista, tá? Ele defendia a monarquia. Então, quem vai estar com ele nesse momento, né? Camponeses, trabalhadores rurais, que muitas vezes vão abandonar as fazendas dos coronéis para seguir Antônio Conselheiro e formar uma comunidade aí paralela ao Estado. Eu tenho algumas imagens aqui. Essa aqui é Euclides da Cunha, né? Que é autor dos Sertões, é o jornalista que vai cobrir essa guerra e vai construir uma obra historicamente extremamente importante, que é Os Sertões. Eu não sei se vocês já leram, mas eu aconselho ler pelo menos o resumo, né? Aqui a região onde o conflito aconteceu, e aqui Antônio Conselheiro com alguns camponeses, a mão levantada para essa mulher que representa a República, ok? Vamos lá. Aqui uma imagem da fase final do conflito, e aqui a imagem, um desenho do tamanho que chegou a ser essa comunidade. Quando ela era pequenininha, ela não incomodava muito, não. Mas as notícias que vinham dessa comunidade começou a atrair mais gente. E essas pessoas abandonavam fazendas para ir viver ao lado de Antônio Conselheiro. Então a comunidade foi ganhando expressão e começou a incomodar. E ela vai incomodar quem? Olha lá, ó, o governo republicano, os coronéis e a igreja. E é aí que o governo federal vai ser, como eu posso dizer, pressionado a tomar uma ação contra a comunidade. Primeira coisa que eles fazem é tentar ali sujar a imagem, né, desse movimento, sujar a imagem de Antônio Conselheiro, falando dos aspectos messiânicos e também do fato dele ser um monarquista. Então, a justificativa é que esse movimento ameaçava o Estado republicano, né? E que estava crescendo muito, mas, na verdade, estava abalando as estruturas coronelistas, uma vez que os coronéis estavam perdendo espaço na sua região, onde, na Bahia principalmente, no Sergipe, onde as pessoas migravam para essa comunidade, que chegou a ter mais de 13 mil habitantes, né? Então, o que o Estado faz? Ele manda o exército para lá. E foi fácil? Não foi fácil. Como assim, Marcelo? Uma comunidade de camponeses conseguiu resistir ao exército, conseguiu resistir por 3 expedições. Só na 4ª é que eles conseguem, então, acabar, massacrar com Canudos, né? Essas expedições, acho que foi na 2ª que eles conseguem matar Antônio Conselheiro, mas o ideal desse povo, a fé que eles tinham em Antônio Conselheiro, o amor, a admiração e o desejo de não depender mais daqueles coronéis era tão grande que fez com que eles resistissem muito a essa invasão, né? Tem um filme chamado Canudos, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver. É um filme muito bom. Quem faz o Antônio Conselheiro é o Zé Wilker, né? Já faleceu, mas ele arrasa na interpretação de Antônio Conselheiro. Tem Paulo Betti, tem Cláudia Abreu, Marieta Severo, tem Selton Mello. É um filme muito bacana, tá? Que mostra mesmo a condição que viviam as pessoas do interior, né? A fome, a miséria, a prostituição. É um filme muito forte. E esse filme mostra que a tática que o Estado usou para acabar com Canudos foi uma coisa horrorosa. Assim, eu não vou dar spoiler de tudo, mas tem várias cenas que mexem comigo nesse filme, especificamente a última,
convido vocês a assistir. Vocês não vão perder nada, vocês só vão conhecer um pouco mais do Nordeste, né? E do quanto que esse povo sofreu e ainda sofre, né? Antônio Conselheiro foi por muito tempo e ainda é, em muitas regiões, um homem admirado. Da cidade de Belo Monte restou isso aqui, o cruzeiro, né? E a parte de frente da igreja que ele havia construído. A maior parte do território que nós vamos enxergar aqui nessa imagem foi destruído. Restou isso aqui, ó. Isso aqui. Tem uma fachada. Eu nunca fui lá, não. Eu sei por imagens que a gente encontra facilmente na internet, né? O que existe ao redor aqui hoje não é do assentamento, não é da região mesmo, porque tudo foi destruído durante o período da guerra que durou aí um ano, ok? Eu vou parar aqui, porque a gente não vai dar tempo de explicar contestado. Na próxima aula, nós continuamos de contestado. Se vocês quiserem assistir o filme, ele dura aproximadamente 1h40, assim. E é um filme muito bacana. Há alguma dúvida, gatas? Prof, esse slide já tá lá no grupo? Não, não tá. Você quer que eu mande lá? Eu mando. Sim. Beleza, mais tarde eu mando, tá bom? Porque agora eu tenho que entrar em outra aula. Belezinha? Beleza. Gente, bom feriado para vocês, viu? Tentem descansar um pouquinho e nada de aglomeração, pelo amor de Deus, hein? Vamos ficar sossegado em casa, vamos fazer o nosso feriado. Vai no supermercado, compra uns negocinhos, vai assistir filme, sei lá. Beijo, fiquem com Deus.